Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês as relações entre a psicologia positiva em Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 4. Tcharam! Eu sou a Mari Paza e auxilio você a transformar a sua vida. Bom, galerinha, se você está chegando aqui de paraquedas, apertem os cintos, porque o negócio tá doido. Estamos chegando na batalha de Hogwarts. Hogwarts, batalha, é um negócio tenso. Se você nunca ouviu falar de Harry Potter, calma, respira, que você vai entender tudo de Harry Potter agora. Brincadeira. Não, você não vai entender tudo de Harry Potter agora, mas você vai poder conhecer um pouco sobre o assunto agora nesse vídeo. E se você quiser aprofundar mais depois, eu super recomendo a leitura desse livro, maravilhoso. É uma emoção a cada página. Ou, se você quiser, você pode ver os filmes também, tem os filmes em relação aos livros, belezinha? A saga do Harry Potter, ela tem 8 livros, eu estou falando do 7º livro agora, e eu dividi em 5 partes, a gente está na 4ª parte, belezinha? Então, se você puder já me ajudar, você já dá o seu like, já se inscreve aqui no canal, já assina os sininhos para você receber todas as notificações. E também envia para os amigos, tá, galera? Porque quando a gente envia para os amigos é mais legal, que a gente tem assunto para conversar com os amigos. Se você já é antigo aqui no canal, muito obrigada por você estar comigo nessa jornada incrível. E vamos lá, né? Vamos nessa, porque, gente, como eu comentei, tá uma tensão total. Esse último livro, né, galera, a gente tá aí desbravando o mal. O Harry, o Ron e a Hermione principalmente, né, e toda a população bruxa, eles estão, quem é do bem, né, está lutando contra o mal. O Voldemort, que é o bruxo das trevas, ele está aí dominando a parada e o Harry está nessa luta para destruí-lo. E aí essa luta inclui a destruição das partes das almas do Voldemort, que ele dividiu a alma dele para facilitar a vida de todo mundo. Ele dividiu a alma dele em 7 pedaços. E aí eles já conseguiram destruir 4. Não! 5, agora, até o momento. Já destruíram 5. E aí, eles estão indo para achar a 6ª. Olha, gente, adrenalina no máximo. E aí, eles vão, né? Eles decidem ir para Hogwarts, porque o Harry, ele tem essa sensação de que a Horcrux está em Hogwarts. E eles eles aparecem, né? Um vilarejo chamado Hogsmeade, que é perto de Hogwarts, à noite e tal, porque eles estavam correndo contra o tempo, porque o Harry falou que precisava ser muito rápido, ele tinha que ser mais rápido que o Voldemort. E aí, por que aconteceu, né, galerinha? Só pra ilustrar rapidinho pra vocês. No vídeo que eu fiz anterior a esse, que é o vídeo da parte 3, o Voldemort descobre que eles estão destruindo os pedacinhos de alma deles. E ele fica como? Virado no giraia, tenso, ele fica muito nervoso. E aí, ele vai atrás de onde ele tinha feito os esconderijos, de onde ele tinha escondido as Horcruxes, para saber se elas estão lá ainda. Esses pedacinhos de alma deles que se chamam Horcruxes. E daí, o Harry tá correndo contra o tempo para conseguir destruir a próxima antes que ele chegue lá em Hogwarts e invada a escola e tenha efetivamente uma batalha, porque esse duelo não tem como mais ser adiado. E aí eles acabam recebendo ajuda de uma pessoa que tem um bar lá, eles não sabiam quem era, esse cara acaba ajudando eles, coloca eles dentro do bar, porque estava cheio de comensal da morte, porque ele já tinha mandado o recado para esses capangas dele, né, para esses seguidores, vamos colocar assim. E aí eles já estavam ligados que o Harry ia aparecer ali a qualquer momento, então quando eles aparecem na cidade, realmente já tem uma movimentação ali em volta deles e tal, só que eles acabam conseguindo, né, eles são resgatados por esse dono do bar. E aí eles descobrem que esse dono do bar é o irmão do Dumbledore. E daí eles acabam ali conhecendo um pouco mais da história do Dumbledore, tem um entendimento maior sobre o que tinha acontecido. Ele conta ali nos detalhes, né? Porque o Dumbledore realmente, na adolescência dele, ele teve muita, vamos botar assim, ambição realmente em relação ao poder. Ele estava ali querendo descobrir
as relíquias da morte, ser poderoso, realmente dominar até mesmo o mundo bruxo, vamos colocar assim. Ele tinha uns ideais que não eram tão legais, talvez. E aí eu vou até trazer uma parte do livro rapidinho, só pra gente falar sobre isso, assim, né? Pra gente entender que é possível a gente errar e a gente mudar, né? Que é isso que a Hermione, ela traz essa visão pro Harry, porque o Harry, ele fica muito chateado, né, com tudo que ele descobre e tal, e ele fica realmente decepcionado de saber que, pô, a pessoa que ele mais idolatrava tinha feito coisas erradas no passado, escolhas infelizes até. E aí ela fala o seguinte pra ele: ele mudou, Harry, ele mudou. É muito simples. Talvez acreditasse naquelas coisas quando tinha 17 anos, mas dedicou todo o resto da vida a combater as artes das trevas. Foi Dumbledore quem deteve Grindelwald, que é um outro bruxo aí, tipo, do mal, um parentezinho próximo do Voldemort. Foi Dumbledore que deteve ele. Foi ele que sempre votou pela proteção dos trouxas e pelos direitos dos nascidos trouxas. Foi ele que combateu você sabe quem desde o princípio e quem morreu tentando derrubá-lo. Então, assim, claro para Hermione, né, para o Harry foi se tornando claro depois, porque ele foi amadurecendo essa ideia. Mas como para ela era claro que ele tinha mudado, que ele dedicou sim grande parte da vida dele a ajudar o outro, a sempre se doar pelo outro, a estar disposto ali realmente a tornar o mundo um lugar mais igualitário, respeitar os elfos, respeitar os duendes, as outras criaturas, os gigantes. Ele tinha mesmo toda essa concepção de inclusão, mas no passado ele não teve. E, gente, tá tudo bem você errar, né? Eu acho que é muito importante frisar isso novamente. Tudo bem você errar, tudo bem você entender que você é luz e sombra. Nós somos realmente luz e sombra dentro de nós. Mas o que você pode efetivamente melhorar? Quais são as escolhas hoje que você pode fazer para ser uma pessoa melhor? Para não ficar perpetuando esse mal, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio de escolher o que a gente quer fazer com a gente, com a nossa postura, com a nossa ética, com o nosso caráter. A gente pode escolher, todo dia a gente escolhe. Então, nessa parte é muito interessante, assim, né, que o irmão dele, apesar de achar que o irmão do Dumbledore, apesar de considerar que o Dumbledore tava meio que, tipo assim, sendo louco e colocando o Harry pra a cabeça do Harry a prêmio, pra ele se entregar, pra ele não botar a vida dele em risco, né? Ele fala pro Harry, fala assim, desiste disso, você é só um garoto, você é muito novo, vai embora. Só que o Harry fala não. E assim, é muito interessante porque o Harry, ele decidiu fazer o que ele estava fazendo. Não foi porque o Dumbledore falou, porque o padrinho dele falou, porque o pai e a mãe dele morreram. Não, na verdade, assim, pra ele era muito claro o objetivo de vida dele. Na verdade, assim, o Harry queria sim fazer justiça pela morte dos pais dele. E ele sim queria que o mundo tivesse condições de voltar a ser um lugar habitável, porque com o Voldemort no poder não dava, ele matava todo mundo, ele não tinha critérios. Então, assim, imagina, deve ser realmente muito difícil você viver de uma forma, né, dessa forma, assim, você não ter escolha, você tá sempre sujeito a risco, a poder morrer. Então, assim, ele não queria isso pro mundo. Então, ele estava decidido a fazer tudo que fosse possível para que ele conseguisse reverter essa situação. E aí, beleza, né, o irmão do Dumbledore entende, daí eles conseguem entrar em Hogwarts porque existe uma outra passagem secreta que ninguém sabia. Então eles acabam conseguindo entrar lá em Hogwarts e um monte de gente vai chegando também, porque eles tinham uma moeda de comunicação, né? E daí vai aparecendo os pais do Rony, a Gina, os irmãos do Rony, o Fred, o George, o Gui. Aparece todo mundo, até o Percy, que era, não sei se vocês sabem, né, gente? O Percy, ele era um dos irmãos do Rony, que tinha meio que abandonado a família para virar lá assistente do ministro do ministério, assistente do ministro lá da magia, né, lá no Ministério dos Bruxos. E aí ele meio que subiu a cabeça, o poder, né, e ele meio que excluiu a família, mas na hora do vamos ver, ele foi, apareceu e pediu perdão. Então, assim, mais uma dica que ela dá pra gente, né, da a chance que você tem de todo dia fazer diferente. E ele estava ali disposto a fazer diferente. Ele foi, conseguiu,
voltar para a família, pediu desculpa e ficou ali super disposto a lutar para o lado do bem. Como é isso importante, galerinha? A gente se perdoar, porque ele precisou se perdoar, né? Ele deu as costas da família dele, então ele se perdoou, ele conseguiu bolar um plano de fugir daquilo, porque o ministério, como ele foi invadido pelo pessoal das trevas, você não podia simplesmente sair, porque eles podiam perseguir a sua família e tal. Então ele acabou conseguindo bolar um plano para fugir e ele conseguiu, sim, chegar lá e poder ajudar a família dele. Isso foi muito legal, essa parte. E daí, assim, por que eu tô trazendo também que tava todo mundo lá? E além de estar todo mundo lá, né? O Harry chega, ele chega numa sala que tinha umas redes e tal, era a armada Dumbledore ali, firme e forte, porque o Neville, que era um dos amigos do Harry, ele estava ali muito determinado a lutar contra as coisas que estavam acontecendo dentro da escola. Que estavam acontecendo, né? Algumas atrocidades, porque o Voldemort colocou lá, o Snape, ele era o diretor da escola, mas ele tinha uns ajudantes que eram, tipo, comensais da morte meio sinistrinhos. E aí, meio sinistrinho não, sinistrões, porque os castigos eram tortura, eram uns negócios, assim, bem pesados que estavam acontecendo na escola. E aí o Neville, ele se mostrou completamente rebelde, né? E aí, também essa questão da clareza, né? Ele tinha essa certeza que ele precisava lutar por uma causa maior, que ele não podia abaixar a cabeça e aceitar nada. E daí eles acabam, o Voldemort, porque ele não queria mais derramar sangue puro, né? Porque não existiam tantos bruxos puros assim. Então ele não queria sair matando todos os bruxos puros. Daí ele acaba pedindo pra... Ele tenta sequestrar a avó do Neville pra ver se ele para, né, de ser rebelde dentro da escola. Só que a avó dele acaba conseguindo fugir e aí ainda estimula ele mais ainda, porque ela reforça, né, esse comportamento que ele tá tendo. Ela manda uma carta pra ele falando que ele era igualzinho aos pais dele, porque o Neville, ele era filho também de Aurores, né, que foram grandes lutadores contra o Voldemort no passado. E aí que o Neville era o orgulho da família e tal, então ele super se reafirma, né? Então, como também é importante a gente ter pessoas perto de nós que nos reafirmem, que nos valorizem, que nos coloquem lá pra cima, porque isso ajuda, né? Reforça o que a gente quer fazer e ajuda a gente a ter essa certeza de que estamos caminhando para o lugar certo, que estamos fazendo a coisa certa, que estamos nos fortalecendo. Então, mais uma vez eu trago aqui, né? Às vezes eu acho até que eu sou um disco arranhado, porque para mim é muito importante realmente, assim, nesse livro, todos os livros, na saga do Harry Potter de uma forma geral, como ela traz a importância da rede de apoio, das pessoas se ajudando, de um pelo outro. E uma cena muito importante também desse livro é que o Harry tá lá na escola, naquela confusão, porque ele precisa correr contra o tempo. E daí ele vai na sala da Corvinal, que é uma das casas lá, porque ele estava procurando a coroa perdida da Ravenclaw lá, que é a criadora, a fundadora da casa, né? A principal fundadora da casa. E aí ele vai lá para ver como é que é o diadema, que ele chamou, o diadema perdido dela. Porque o Voldemort, ele tinha isso, né? Que ele queria botar os pedaços de alma dele em coisas que fossem muito preciosas e com valor, sem valor, né? Uma coisa assim, porque a alma é dele, né? Ele é muito poderoso. Então, ele estava atrás desse diadema e daí ele entra na sala lá para ver como é que era, para ele entender, né, o que ele estava procurando. E daí ele acaba sendo meio que descoberto por uns caras que são esses carinhas aí do mal, do Voldemort. E daí ele acaba usando, nesse momento ele usa Uma hora depois, a maldição de tortura lá, que é uma maldição Império. Império não, é uma outra de tortura que eu não vou lembrar o nome agora. Cruciatus, que aí ele vai e faz lá a magia, e daí ele percebe, assim, precisa ter intenção mesmo para usar aquilo, porque ele realmente, não que ele tava na intenção de torturar o cara e tal, mas ele tava se defendendo, então ele precisou fazer com a intencionalidade. E aí nessa parte a professora McGonagall, que te amo, querida. A professora é uma das mais fofas de todos os livros, ela é muito... Mas ela sempre foi muito séria, muito, sabe, certinha ali. Ela sempre acreditou muito no potencial do Harry, porque
desde o primeiro livro, né, que ela vê ele voando na vassoura, e ela fala pra ele, chama ele pra ir pro time, mesmo sem ele ter idade, né, então ela realmente sempre acreditou muito no potencial dele, e aí eles se encontram, e ela fala pra ele, cara, o que você tá fazendo aqui? Você tá louco, né, tipo, o Voldemort tá aqui, vai, enfim, você não pode dar mole, porque a escola não é mais a mesma e tal, o que você tá fazendo? E daí o Harry fala que precisava achar uma coisa, e que precisava da ajuda deles, né, dos professores, para conseguir segurar o Voldemort fora da escola o máximo de tempo possível. E aí é muito legal essa parte, porque ela fala, vou fazer o que você quiser, o que você quer que eu, né, você precisa de ajuda para proteger a escola, a gente vai proteger a escola, vamos tirar os alunos da escola. Então ela vira assim uma mega agente de mudança, e fora que ela super confia no Harry, sem questionar. Ela entende o papel dele, que ele estava ali fazendo algo que o Dumbledore havia orientado. Porque lá no início desse livro, o pessoal questiona muito o Harry, o que você está fazendo, o que você vai fazer, o que você está fazendo, e o Harry simplesmente ele não podia contar. E tudo bem, mas as pessoas ficaram ali muito naquela.Ela nem questionou ele, ela falou, você está aqui para resolver algo que foi uma orientação do Dumbledore, ok, o que você precisa que eu faça? E aí foram arquitetando ali um plano, para bolar, eles bolaram um plano para conseguir tirar os estudantes, né, porque os menores de idade precisariam sair da escola, e os adultos, quem fosse maior de idade, poderia ficar para lutar se quisesse. Vou só ler uma partezinha aqui também rapidinho sobre a McGonagall, essa cena, como é importante, que ela fala pros irmãos lá, que eram os irmãos Crowd, um negócio assim, que eles que estavam aterrorizando a escola, né? E aí ela fala o seguinte para eles, que apenas a diferença entre a verdade e a mentira, a coragem e a covardia. Em suma, uma diferença que você e sua irmã parecem incapazes de apreciar. Mas me permita deixar uma coisa bem clara. Você não vai culpar os alunos de Hogwarts por sua ineficácia. Eu não permitirei. Ela queria colocar, esses irmãos queriam culpar os alunos, para eles terem chamado o Voldemort equivocadamente. E aí, mas enfim, ela acaba prendendo eles e tal, porque eles são do mal mesmo, então eles acabam sendo presos lá, enfim. Mas como é importante, assim, né, a gente ter essa clareza de que é importante que a gente tenha coragem, que a gente seja verdadeiro, por mais que as nossas verdades doam no outro, ou até mesmo em nós. Porque muita gente não quer passar pelo processo de autoconhecimento e porque dói, realmente dói a gente se conhecer, a gente saber que a gente não é só essa belezinha toda que tá aqui. Tem umas coisas realmente que a gente precisa curar, tratar, entender. E precisa ter coragem e ser verdadeiro conosco e com o outro. Então, McGonagall, você arrasou. Ela fez uma super estratégia, conseguiu tirar os estudantes. E aí o Harry tá lá naquela correria, né? Acha o negócio, não acha o negócio, conversa com o outro. E daí quem chega? Nosso querido Voldemort. Ele chega, mas ele acaba decidindo não entrar na escola, exatamente pelo fato, num primeiro momento, né? Ele acaba decidindo não entrar na escola por conta da questão de terem muitos estudantes e ele não queria mesmo derramar mais sangue bruxo. Então ele faz um anúncio, né? Ele bota a voz dele lá, enfim, anuncia que ele chegou, que ele vai invadir a escola, mas que ele vai dar um tempo para as pessoas pensarem e entregarem o Harry para ele. Olha só, ele tentando, gente, jogar um contra o outro, porque ele gosta disso, ele joga um contra o outro, porque ele é baixo nível. E aí ele fala lá isso, daí a McGonagall já tava lá com as crianças todas, né, na sala lá da escola, no salão principal de Hogwarts. E daí, cara, vem uma criatura da Sonserina, que vergonha de Sonserina, Sonsos. Ela vai lá e fala assim, Por que a gente não entrega ele? Ele tá bem aqui, ó. Pega ele e já manda lá pra fora. tipo assim, simples, pega ele, manda lá pra fora, já manda logo ele. Aí, cara, o pessoal se virou e ficou assim, você tá louca? Não dá. E aí o pessoal levantou, né, todas as outras casas levantaram e defenderam o Harry, ficaram em volta assim do Harry, gerou um grande círculo e falaram, olha, no Harry Potter ninguém vai mexer, a gente não vai botar ele lá pra fora. E daí a McGonagall fala pro pessoal da Sonserina pra eles saírem, ou eles voltarem pra casa, ou se eles quiserem ficar, eles vão lutar do lado de quem tá lutando do lado do bem, senão eles podem ir embora pra lutar com o lado do Voldemort, não precisa, né?
E é muito interessante isso, assim, que ela fala, vocês precisam decidir o lado que vocês vão ficar. Porque a Sonserina sempre teve essa coisa, né? Do tipo, a gente é do bem, mas se o mal for melhor, me dá mais dinheiro, me dá mais coisa, me dá mais isso, mais poder, mais aquilo, eu vou ficar daquele lado. Então ela, meio como ela já estava assim, no limite, do limite da vida dela naquele momento, ela falou, vocês precisam decidir um lado agora. E aí, enfim, alguns decidem realmente ficar e lutar pelo lado do bem, e outros acabam decidindo sair mesmo e se embrenhar lá pro lado do Voldemort. E daí o Harry fica nessa correria, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Eles acham o diadema perdido, rola um atritozinho lá entre o Draco, o Crabbe e o Goyle, que são os amigos do Draco, meio do mal também. O Draco até ajuda o Harry e a Hermione e o Rony a conseguirem fugir daquilo ali, a conseguirem sair daquilo. Eles conseguem destruir mais um pedacinho de alma e o Voldemort ficou louco, transtornado. Ele não tinha noção que eles sabiam que ele estava ali tentando destruir esse, talvez eu acho que ele não sabia. Mas ele reforçou muito a proteção em volta da cobra dele, né? Que a cobra era um pedaço também de alma dele. Então ele reforça ali a proteção em volta daquele pedaço, porque ele achou que era, né, era o mais garantido que estava ainda vivo, que ele estava vendo, né? Então, e nisso começam os duelos dentro da escola. Apertem os cintos, eu já avisei, mas agora o negócio vai ficar tenso, galera. Ai, meu Deus, vou até sentar melhor. Ui! O negócio começa, o Voldemort, ninguém entrega o Harry, porque o pessoal resolveu não, ninguém vai entregar o Harry vai ficar aqui, vai fazer o que ele tem que fazer para destruir o Voldemort. E nisso começa gritaria, tiro, porrada e bomba, né? Literalmente dentro da escola, uma confusão danada. E aí os comensais da morte invadem a escola e mata um, mata outro, tiro daqui, tiro de lá. Daí, mais uma vez, né, a J.K. Rowling, ela vem com esse viés aí de mostrar de que, tipo assim, não é essa Coca-Cola, querido, que você tá achando, não é esse algodão doce, não é. O negócio, o bagulho fica doido de vez em quando mesmo, as pessoas morrem, tem gente que morre, você perde até mesmo pedaços seus, às vezes, né, tipo, que eu quero dizer no sentido, assim, de você entender que sim, é importante deixar coisas morrerem dentro de você, para que você possa ressurgir uma pessoa melhor, diferente, deixar para trás coisas que não te pertencem mais, que não fazem mais parte de você. Nessa questão do livro que ela traz, que muitas pessoas importantes morrem e tal, eu acredito que ela traz muito nesse sentido também, de você entender que você precisa deixar coisas irem para que você possa reviver de uma forma diferente. Um outro ponto super importante, o Harry, ele entende que ele precisa morrer, porque ele é um dos pedaços da alma do Voldemort. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho agora também sobre, a busca pelo poder, né? Por que isso? Assim, por que eu vou trazer isso para vocês? Porque o Voldemort, ele achou que dividindo a alma dele em 7 pedaços, no caso eram 8, mas ele não tinha essa noção que o Harry era um pedaço de alma dele também, que dividindo a alma dele, ele seria o grande senhor da morte, que ele iria conseguir driblar a morte, superar a morte e, enfim, ser aí eterno no rolê. O Harry, por outro lado, ele desde sempre, desde novinho, ele entendeu que o papel dele aqui nessa história era destruir o mal. E tudo bem se nesse processo ele perdesse a vida dele. Ele já tinha entendido que talvez isso pudesse acontecer. Claro que quando ele se dá conta que efetivamente isso teria que acontecer, rolou um pânico interno, óbvio, né? Ele não ficou tranquilão e vou lá me matar, não, vou lá me entregar pro abate. Ele ficou tenso, óbvio, né? Mas para ele era muito claro que todo o esforço seria necessário e válido para o resultado final, que era a questão de você vencer o mal, né? Deles conseguirem ali restabelecer a paz no mundo. E aí aqui, gente, eu vou voltar um pouquinho no lance das Relíquias da Morte. Por quê, né? As Relíquias da Morte eram 3 itens, que eram a Varinha das Varinhas, a Capa da Invisibilidade e a Pedra da Ressurreição. O Voldemort, eu acredito que ele não sabia de toda essa história. Ou talvez ele até soubesse das relíquias, mas para ele a única relíquia que tinha valor era a Varinha das Varinhas. Porque ele queria ser o bruxo dos bruxos, então ele tinha que ter a Varinha das Varinhas na cabeça dele, né? E aí a Capa de Invisibilidade era a capa que o Harry já tinha,
que acompanhou ele aí durante bastante tempo, todo o livro, né? Ele sempre usou a capa de forma muito sábia, até para conseguir descobrir coisas e tal, sempre realmente visando o bem comum, né? Acho que ele só usou umas 2 vezes isso, para fazer safadeza, traquinagens na escola, de sair da escola escondido e tal, não foram poucas. No geral, a capa ele usava realmente de forma muito consciente. E a Pedra da Ressurreição, que quem teria essa pedra, se você desejasse, a pessoa que morreu poderia retornar à vida. As pessoas hoje, por que eu acho que a J.K. Rowling ela traz muito essa questão, né, do entendimento do Harry em relação à morte e do desentendimento do Voldemort em relação à morte. Ela deixa isso muito claro, assim, de uma forma geral no livro. Por que ela faz isso, né? Eu penso pelo seguinte, o nosso entendimento da morte ainda é bastante deturpado. A gente tem, muitas vezes, a gente não quer falar sobre a morte, a gente fala, ai, Deus me livre, não fala não que atrai, e deixa ela escondida num cantinho, e a gente enterra as pessoas longe, distante da gente, não precisa nem lá visitar, esquece, já foi, passou. Então, assim, é importante a gente trazer isso pra gente, natural. A gente está aqui hoje, amanhã a gente pode não estar. E tá tudo bem. O importante é que você entenda o que você está fazendo hoje, que está sendo maneiro para você, que você está gostando. O que é legal? O que você curte fazer? Você está fazendo algo que você curte? Ah, não tô. Então, o que você pode fazer para mudar isso? O que você pode fazer para mudar esse seu não gostar? O seu jeito de enxergar as coisas. Beleza? Então, eu vou ler aqui uma parte muito interessante sobre essa questão do entendimento da morte. Só um minutinho que eu vou pegar aqui a página pra gente. É aqui, ó, que fala tava no jazigo lá dos pais do Harry até, inclusive, essa frase. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Quando você lê essa frase no primeiro momento, o que você pensa? Você tem que destruir a morte, mas não é isso. Não significa aniquilar a morte, como muita gente pensa. Significa entender que viver vai além da morte. É viver após a morte. Então, isso é uma grande pegada assim, que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Que a gente tem um papel que a gente precisa, fomos destinados a cumprir aqui nesta terra. E tudo bem, você tem o livre-arbítrio de escolher também não fazer nada em relação a esse seu papel que lhe foi dado, que lhe foi concebido. Você pode escolher não fazer nada e tá tudo bem também. O importante é que você esteja em paz com isso e que os seus dias consigam fluir de forma leve, tranquila, feliz, satisfeita, entendendo que a gente é finito. Todos nós somos. O Harry, ele se mostrou a verdadeira pessoa capaz de possuir essas 3 relíquias da morte porque ele sempre se mostrou disposto a morrer. Se fosse necessário, para o que fosse necessário, para o bem do outro, ele estava disposto a se entregar. Eu vou ler mais um pedacinho aqui pra gente. Que são, essas partes são muito interessantes. Sobre essa concepção da gente ter esse entendimento, essa clareza sobre a nossa finitude, né? Vamos lá, ó. Isso aqui é um trechinho do Dumbledore conversando com o Harry. Por quê? O Harry ele entende, né, que ele precisa se entregar. E daí ele faz esse movimento. Ele vai até onde o Voldemort está e ele realmente se entrega e deixa o Voldemort matar ele. Ele recebe lá a maldição, a Avada Kedavra, eu acho que é essa, não tenho certeza se fala assim, mas eu tenho quase certeza que é isso. E ele acaba que morre, né? Então, dentro da cabeça do Harry nesse momento, começa a desenrolar uma conversa, um diálogo entre o Harry e o Dumbledore, tá? E daí, nesse diálogo, várias coisas interessantes acontecem. Uma dessas coisas interessantes é isso. O Dumbledore fala pro Harry o seguinte: mas a capa eu a tomei por mera curiosidade. O Dumbledore, ele pegou a capa do pai do Harry uma vez emprestada muito tempo atrás, antes do Harry ser lá morto e tal, para entender o que era aquela capa de invisibilidade. Daí ele fala isso pro Harry. Eu peguei a capa por mera curiosidade. Por isso, nunca poderia ter funcionado para mim como ela funciona para você, seu verdadeiro dono. A pedra eu a teria usado na tentativa de trazer de volta aqueles que estão em paz, e não para permitir o sacrifício da minha vida, como você fez.
Você é o digno possuidor das relíquias. Você é o verdadeiro senhor da morte, porque o verdadeiro senhor não busca fugir da morte. Ele aceita que deve morrer e compreende que há coisas piores, muito piores do que a morte no mundo dos viventes. Então é incrível, gente, essa frase, assim, pra mim é muito, essa parte bastante fundamental para o entendimento do todo, né? O quanto o Harry estava disposto efetivamente a se sacrificar, a se doar para o outro, e tudo bem se até mesmo ele precisasse perder a vida dele. Então, claro, eu não tô falando aqui pra ninguém, pelo amor de Deus, e não interpretem errado o que eu estou lendo. Não é pra ninguém tirar a vida, pelo amor, credo, Deus me livre. Não vou nem falar pra ela aí, brincadeira. Não é pra ninguém levar isso pra esse lado, de se sacrificar. Não, não é isso. A vida não é esse sacrifício, não. Mas a gente entender que é importante que a gente faça valer a pena os nossos dias, porque a gente é finito. E esse dia aqui, amanhã pode não ter mais. Então aproveite a sua vida, fale mesmo que ama, seja grato às pessoas que você ama e efetivamente fale. Porque, gente, eu conheço tanta gente que não consegue falar que eu te amo, pai, eu te amo, mãe. Gente, qual o problema? A pessoa te deu a vida, só fala eu te amo, pronto, obrigada, te amo, valeu por você ter me dado a vida. Não precisa ser, entendeu, um textão, 5 páginas, aquelas cartas que enrola assim, cai no chão, não. Só um abraço, às vezes uma troca de olhar, às vezes você não precisa nem falar. Porque se o outro te compreender, é isso que importa, é você estar em paz com você com a sua mensagem. Só mais um textinho aqui, gente, pra vocês verem, ó, vai que vocês se animam de ler esse livro maravilhoso. Só mais um pra gente ir fechando, ó. Não tenha piedade dos mortos, Harry. Tenha piedade dos vivos e, acima de tudo, dos que vivem sem amor. Ao regressar, você poderá assegurar que menos almas serão mutiladas, menos famílias serão destroçadas. Se isso lhe parecer um objetivo meritório, então, por hora, diremos adeus. Por que o Harry ouviu isso? Porque o Harry estava lá, né, nesse diálogo interno, e, na verdade, o Harry estava conversando com ele mesmo. Ele até questiona o Dumbledore, mas onde estamos? Onde é que você acha que a gente está? E aí o Dumbledore fala pra ele, olha, não sei, a festa é sua. Porque o Harry que estava ali desenrolando aquele pensamento. E ele até foi pra King Cross, né? Ele estava numa estação de trem, que é mais uma simbologia aí pra, tipo assim, ele podia pegar o trem e ir embora pro outro mundo, ou ele podia ficar ali e realmente decidir voltar pra enfrentar o que ele vinha se preparando, né? Pro grande duelo entre ele e o Voldemort, efetivamente. E aí, galera, como é importante a gente ter os nossos diálogos internos. A gente se ouvir, colocar pra fora. Eu faço diário, eu tenho um diário, não todos os dias, eu não escrevo todos os dias, mas eu escrevo pelo menos 3 vezes na semana. E quando eu tô muito mal, assim, emocionalmente abalada, eu escrevo com mais frequência. E aí escrever e ler o que você escreveu, conversar com você, como é que é esse seu diálogo interno? A voz que fala com você, é uma voz maneira? É uma voz que te critica? Essa voz grita? Como é que ela é? Dê nome para ela, porque é importante que você se conheça. Porque os nossos pensamentos, eles podem nos levar ao topo ou ao poço. Fica nessa. Então, que você se permita efetivamente se escutar. E foi o que o Harry fez, né? Ele se ouviu, ele achou que estava ouvindo o Dumbledore, mas na verdade ele estava se ouvindo. E ele acabou decidindo voltar para a vida. Então, eu vou chegando aqui ao final desse livro, mais dessa parte aqui desse vídeo, né, da parte 4. Espero que você esteja gostando. Aproveita, já dá o like se você ainda não deu. Coloca um comentário aí pra mim, pra eu saber o que você tá achando, se tá gostando, quais foram os insights, talvez, que você já leu o livro, quais outros insights você viu que eu posso não ter visto. Comenta aqui embaixo. Me dá o seu like, já chama seus amigos para ver esses vídeos sensacionais da nossa série de Pop Culture. E galerinha, ó, só para retomar rápido aqui o que a gente falou até agora. É importante a gente ter clareza da nossa finitude, ter a compreensão sobre a morte. É importante, mais uma vez, a gente buscar a questão da rede de apoio, buscar nós sermos pessoas boas com o outro para que o outro seja bom com a gente também. A questão de você poder se arrepender, sim, pode se arrepender, sim, pode sim buscar todo dia ser uma pessoa melhor, ser diferente. O que você está disposto a deixar morrer em você e deixar nascer
novamente por uma nova pessoa, uma pessoa melhor. E a importância dos diálogos internos. Como estão sendo os seus diálogos? Está muito ruído? Está pouco ruído? É um diálogo agradável? O que está acontecendo? Se questione, se permita. E galera, ó, não é feitiçaria, é a vida como ela deveria ser.